Olá amigos, professor John em mais uma aula de C++, e na aula de hoje eu vou ensinar a vocês sobre 4 tipos de variáveis que a gente costuma encontrar na maior parte das linguagens, certo? E qual que basicamente vai ser a diferença entre elas, tudo bem? Nós vamos trabalhar com variáveis. Vou mostrar para vocês, na verdade, que eu preparei uma tabelinha, certo? Que explica um pouco melhor sobre como que elas funcionam, tudo bem? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui uma tabelinha que mostra quanto de memória cada um desses tipos de variáveis ocupam quando a gente define, e trabalha com eles. Então, as que nós vamos usar principalmente são o tipo int, que é o inteiro que a gente já estava utilizando, certo? O tipo float, que é para números com vírgula, o int para números inteiros, o float é para números com vírgulas. Nós vamos utilizar também o tipo char, que é para letras, certo? Para você poder trabalhar com letras sozinhas. Depois a gente vai aprender mais para frente como criar palavras, que seriam um conjunto de letras. E vamos aprender também a trabalhar com o booleano, que seria o verdadeiro ou falso, que não está aqui. E aqui um pouquinho na tabela de como que eles vão funcionar, certo? Mas aí então vamos trabalhar basicamente com esses. Vamos lá. Vamos começar aqui, esse aqui é o arquivinho padrão que eu deixei para mim, porque a gente sempre vai ter que começar assim, incluindo a stdio, a stdlib e criando uma função vazia chamada main, certo? Eu chamei esse arquivo aqui de tipos de variáveis. Então vamos lá, já dar uma revisadinha, mostrando aqui como que a gente faz tudo com os inteiros, depois a gente aprende a fazer com os outros também, beleza? Então aqui, ó, eu vou colocar um definindo variáveis. Para definir um inteiro, eu faço assim, int a, certo? Bem simples. Agora, como eu faço para passar valores? Ó, passando valores. Eu faço a igual a 5. Ótimo. Como que eu faço para escrever na tela? Para escrever na tela, eu dou lá o meu printf, pulo uma linha e coloco assim, por exemplo, o valor de a é igual a porcentagem d, que a gente já tinha visto, vírgula a. Ou seja, ele vai imprimir para mim o valor de a. Para eu ler valores, lendo valores, eu faço scanf, entre aspas duplas eu faço minha porcentagem d, vírgula, e comercial, a, que é a variável que eu quero ler, e depois eu posso reescrever o valor de a na minha tela, certo? Então é assim que a gente faz para os inteiros. Vamos fazer um teste aqui, mandar rodar o programa. E beleza, ó, o valor de a é 5, agora está esperando para ler um valor, eu vou colocar, por exemplo, 8. O valor de a agora é igual a 8. Ótimo. E o system pause para ele dar essa pausadinha. Beleza, como que eu faço para trabalhar com os números com vírgula, os floats? Eu venho aqui e escrevo assim, ó, float b. Assim eu faço para definir um número com vírgula. Agora que eu quero passar um valor para ele, eu posso fazer assim, ó, b igual a, e agora um número com vírgula, como por exemplo 2.3, certo? Depois, para eu escrever na tela, eu venho aqui, vou copiar esse código de cima e vou mudar, porque agora não é mais valor de a, é o valor de b, vai ser igual a porcentagem f, e aqui o nome da variável, que o nome da variável é b. Para eu ler o valor, eu uso meu scanf porcentagem f e leio a minha variável b, e depois eu reescrevo o valor na tela, posso copiar o código que estava logo ali em cima, Vamos mandar rodar e ver como é que ficou. Beleza, está esperando ler um inteiro, 5. E agora está esperando ler um float, 5.6. Agora o valor de A é 5, o valor de B é 5.6. Mas olha só que louco, ele fica mostrando para mim esses vários zeros a mais. Como que eu faço para controlar quantas casas eu quero após a vírgula? Certo? Para eu controlar isso, eu venho aqui na hora da impressão e antes do F eu coloco um ponto e depois o número que eu quero de casas após a vírgula que eu quero que apareçam. Por exemplo, se eu colocar ponto 2, e aqui embaixo também posso colocar um ponto 2, ele vai me mostrar apenas duas casas decimais após a vírgula, olha lá, 2.3.0. E agora eu vou colocar um número inteiro, depois um número com vírgula, como 5.55. Olha lá, ele vai mostrar 4 e depois o valor de B, que é 5.55. Certo? Beleza, eu posso pular uma linha aqui também, só para ficar mais organizado na leitura.
né? Ó, beleza, agora ele está esperando para ler um valor. Eu venho aqui e coloco o número inteiro, depois o número com vírgula, 5.6. Beleza, ó, o valor é 5.6.0. E se eu quiser que mostre só um, coloco ponto 1, né? Ou ponto 3, de acordo com quantas casas eu queira que apareçam. Perfeito. Então é assim que a gente faz com números quebrados, do tipo float, certo? O tipo float ocupa 2 vezes mais memória do que o int, certo? Porque afinal ele tem pelo menos duas casas decimais. Ótimo. Vamos agora trabalhar com o char, que é para letras. Então o char vai ser minha variável c. Para eu atribuir um valor para o meu char, eu faço assim, c igual a, e coloco entre aspas simples, muito importante, tá? Não pode ser entre aspas duplas. Entre aspas simples, eu venho aqui e coloco, por exemplo, a letra A. Aí eu venho aqui e escrevo na minha tela o valor de C é, e aqui eu vou colocar o porcentagem C, que é de char, certo? Para eu ler o valor, eu vou utilizar o porcentagem C, para ler a variável C, que é uma coincidência, tá? Variáveis também podem ter nomes de palavras, não precisa ser uma variável sempre ser uma letra, importante vocês saberem isso. E depois eu vou reescrever o valor dela na tela. Vamos lá. Executei. Agora ele quer ler um inteiro, depois ele quer ler um float. Depois, opa, faltou aqui o... Para ele poder ler corretamente aqui o meu C, eu preciso um detalhe muito peculiar da linguagem C. E quando você vai ler um caractere, você precisa colocar um espaço aqui antes dessas aspas duplas. Então eu coloco espaço e agora quando eu rodar, vocês vão ver que vai funcionar. Olha que coisa maluca. 3.4, e agora está esperando para ler uma letra, por exemplo, P. Olha lá, o valor de C é igual a P. Beleza? Então, funcionou belezinha, assim que a gente faz para ler os chars, certo? Sempre importante, então, quando você for ler um char, você tem que dar um espaço antes aqui do porcentagem C. E o outro tipo que eu queria mostrar é o tipo booleano, que é o tipo verdadeiro ou falso. Para usar ele, eu preciso de uma nova biblioteca. Uma biblioteca aqui, que se chama o seguinte, stdbool.h, que seria de booleano, standard boolean. Certo? Eu venho aqui, agora eu tenho um novo tipo de variável, que é o bool. Bool, certo? Do tipo, eu vou chamar ela de D. Quando eu for passar um valor para ele, eu posso passar verdadeiro ou falso. Então, ó, D igual a true, ou poderia ser também false. Então, eu vou deixar um comentário aqui, ó. E o true, a gente também sempre entende que true é igual a 1. Tá? E o false é igual a 0. Assim como acontece no binário. O 1 é presença e o false é ausência, certo? Então vamos lá. Agora olha só que interessante, quando eu mandar imprimir aqui o meu D, né? Eu coloco porcentagem D, porque para transformar ele inteiro, para vocês entenderem o que vai acontecer com esse meu D. Vamos só para a gente dar uma olhadinha aqui, então. Cria uma variável do tipo booleana, D. Olha lá, o valor de D é 1. Ué, mas por que é 1? Eu não acabei de falar que o valor de D é true, né, de verdadeiro? Sim, porém é assim que funciona quando a gente está falando de C, né? E qualquer linguagem, basicamente, o 1 sempre está associado ao verdadeiro e o false, o 0 sempre está associado a falso. E no futuro a gente vai ver ali, a gente vai utilizar a condicional booleana e vai entender melhor isso, tudo bem? Mas então é assim que a gente faz, ó, D igual a true. E aí isso vai imprimir para mim, quando eu converter para inteiro, vai converter para 1. Beleza, agora se eu quiser ler valores, vou fazer da seguinte forma. Para eu ler ele, como é que eu vou fazer? Eu fiz uma cópia aqui. Bom, eu vou fazer, na verdade, ler como se fosse um inteiro, a minha variável bool. Porque como eu disse para vocês, ele vai entender como se fosse um inteiro, verdadeiro ou falso, certo? Então scanf, porcentagem D, e aí a minha variável D. E aí quando eu for imprimir o valor dele de novo, tem que ser como D, certo? Mas para que utilizar então esse bool? É porque deixa bem claro, né, para quem está programando, por exemplo, que é verdadeiro ou falso. E em outras linguagens é mais usado. Em C, você geralmente usa uma variável numérica ali, coloca 1 para verdadeiro, 0 para falso, todo mundo sabe isso. E quando você fizer um C, né, uma condicional no futuro, você vai entender melhor
como que funciona isso. Então eu só venho aqui, imprimo, e na hora de ler eu tenho que ler o 1, o 0 ou 1, certo? Vamos fazer um teste aqui. Primeiramente um número inteiro, depois um número com vírgula, né, que na verdade aqui é sempre ponto, depois uma letra, e depois 0 ou 1. Então eu vou colocar 1, por exemplo. Beleza, o valor de D é 1. Perfeito. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. É assim que a gente faz para definir, passar valores, escrever na tela, ler novos valores e mostrar os valores novos na tela utilizando a linguagem C. Espero que tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.